E aí, Opa, João? tá me ouvindo? Tu? Ah, beleza. Continuo sem áudio, Arthur. Tu que tá. Arthur? Arthur, eu continuo sem áudio. Agora sim, beleza. E Pô, é a aí, primeira boa vez que o noite. Gustavo consegue entrar de frente, ó. É porque hoje eu fui ligeiro, eu já tava com o dedo aqui já no lugar, entendeu? Fui mais rápido. Primeira Mas, vez que ele rapaz, entra de frente. vi agora, Tu viu, bicho, velho? o teu vídeo lá no. Porra, que merda, velho. Que merda, Puta que pariu, velho. mas melhora Desiste o lá pra tu, pai, negócio. esse bicho. Tá, valeu. É foda, velho. É foda, Assim pô. mesmo. Mas pode ser que eu brilhe hoje, ó. É, deixa eu só pegar minha cola. Novo cenário aqui. Eu Tem tô que com me minha organizar colinha aqui aqui. ainda. Que hoje temos É, sim, é porque muito o que conversar. tá dando um reflexo. Eu É pedi pra produção foda. tirar o Aí tu espelho ia aqui jogar. pra o Tu espelho tá. ia, tu ia jogar, João, com a gente esses dias. Pô, eu ia propor a gente tirar esses dias que eu tiver por aqui pra gente jogar, pô. Porra, que merda, velho. E eu vou tomar minha Me vacina fala. amanhã, porra. Aí eu tomando essa O vacina, pior é que velho. assim, eu tô vacinado, Cássio tá vacinada, mas a gente Tô não sabe se ligado. pode estar, assim, transmitindo É, alguma coisa, né? Aí fica transmitindo, difícil, aí fica difícil. E complicado. tu teve contato com teu pai, né? Tu tá na casa do teu pai lá, né? Eu tava até hoje. Eu Aí não é tive foda. nenhum contato direto, mas assim, pode haver o risco É, tô ligado. de ter tido, né? Isso aí. É. Mas quando tu disse que estava até hoje, é porque tu voltou para Caruaru definitivamente? Cheguei hoje. Tu não viu o vídeo, Ah, não? tá. Não, Não, mas eu tu vi o voltou vídeo. definitivamente pra Caruaru ou tu vai voltar ainda pra Recife? Não, assim, eu voltei para Caruaru para passar alguns dias aqui. Eu tenho que voltar Ah, lá para resolver algumas coisas ainda também. Mas assim, eu pensei em passar uns dias, pelo menos umas 2 semanas aqui, tá eita, ligado? porra. E as 2 semanas que eu vou passar, eu não vou poder fazer nada. É foda. Fudeu. Pois é. Bora começar? Bora? Vamos lá. Já tem uma galera Falar nisso, quem aí. é que vai começar hoje? É uma boa pergunta. Eu acho que Vai é lá, tu. Gustavo. É. É, Começar por mim? Deixa eu dar então. uma explanação para a galera logo de começo, antes de você começar. É, Vai. Hoje a gente quer falar com os narradores que estão começando, né? Porque quem é narrador antigo já deve ter passado por as várias experiências. Ou aquele narrador que está preso num estilo, só gosta de fantasia medieval, só gosta de jogar sci-fi, só gosta de jogar no mundo moderno. A gente quer falar nesses caras quais são as coisas boas e ruins que ele pode se deparar quando ele tentar enveredar por esses outros caminhos. E principalmente para quem nunca narrou e está começando ou querendo começar a narrar, é, quais são assim, as dificuldades que você vai encontrar quando você chegar nesse tipo de cenário e quais são as vantagens que você vai ter quando chegar lá, certo? Então, uma vez que você escolheu, você vai ter que saber que determinadas coisas vão ser um pequeno obstáculo ou um grande obstáculo, dependendo da situação, e vão ter coisas que vão ser excelentes para poder facilitar a tua criação, o teu jogo, o teu desenvolvimento da história e coisas do tipo. Dito isso, a gente dividiu isso foi um pedido de uma pessoa que acompanha a gente, que é o Alexandre, e ele pediu para a gente para falar sobre isso, o cenário, no caso. Idade Média, fantasia medieval, moderno, época moderna e futurista sci-fi. Nesses três tipos de cenários normalmente a gente acaba dividindo tudo, vai caindo numa dessas escalas aí, com raríssimas exceções, né? E quais seriam as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de jogos? Então, se eu quero jogar em fantasia medieval, quais são as vantagens que eu tenho para narrar ali? Quais são as coisas que eu preciso me preocupar? Quais são as coisas que são desvantajosas? Que
Não que seja desvantajosa para te atrapalhar de jogar, mas que seja desvantajosa, tipo assim, tu tem que tomar um pouco mais de cuidado, ou te demanda um pouco mais de atenção. Se eu escolher jogar no mundo moderno, em aventuras modernas, que tipo de aventuras são essas? Quais são as dificuldades? Quais são as vantagens? E se eu for partir para esse negócio futurista, sci-fi, a mesma coisa? Então a gente vai começar, Gustavo vai começar falando dessa parte de fantasia medieval, de Idade Média, por ali, certo? Aqui eu toco a bola. Vai embora, Gustavo. Isso, eu vou falar sobre fantasia medieval, né? Cleaver vai falar sobre cenários futurísticos, sci-fi, e João vai falar sobre os cenários modernos, né? Então, eu sou um cara jovem, eu falo de coisas jovens. Modernas, né? Bom, vamos começar aqui com uma explanação, uma pequena explanação sobre os sistemas, sobre os cenários medievais, né? Eles são baseados, né? Eles têm como base um período da história da humanidade que foi a Idade Média, né? Que compreende ali do final do Império Romano até a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano. Isso aí durou mais ou menos 10 séculos. 1000 anos, né? 1000 anos. É um período bastante... como é que eu posso dizer? Conturbado da história. Porque... Só um minuto aqui, porque eu acho que eu fiz merda aqui no meu... né? Ah, beleza. Por que é um período um pouco conturbado? Porque a humanidade vinha numa espécie de evolução, né, com o Império Romano e tudo mais, e de uma hora para outra, questões sociais e culturais começaram a decair nesse período da Idade Média, que foi também dado o nome de período das trevas, né, Idade das Trevas, justamente por isso, porque a humanidade se colocou numa situação que era um pouco precária, digamos assim. A Idade Média foi um período bem complicado para a humanidade, pelo menos naquela área ali da Europa. Enfim, os cenários de fantasia medieval, eles são baseados nesse período. E o que é interessante a gente pontuar aqui, né, como vantagens de se utilizar os cenários que utilizam esse período como base. Vamos lá. A época medieval, ou melhor, a época medieval não, os cenários medievais, eles são, como eu disse, baseados nesse período. E uma das vantagens que você pode, né, abstrair desse período é que existem livros, séries e diversos conteúdos que tratam sobre esse período, que podem servir de arcabouço para a sua mesa. Pode servir de inspiração, que diga, para a sua mesa, né? Outra vantagem que a gente tem é que esse período medieval, ele possui um charme próprio. É claro que essa adaptação, digamos assim, desse período medieval para os cenários medievais de RPG é uma adaptação, eles pegam uma inspiração. É lógico que eles não copiam e colam a história como ela foi vivida aqui no nosso mundo, né, no mundo real, para os cenários. Até porque existe uma inserção de outros elementos, como magias e outros elementos. Criaturas fantásticas, exatamente. Que advém da magia também, pelo menos a maioria delas. Uhum. Enfim, essas adaptações não, desculpe. Outra vantagem que a gente tem é justamente esse charme que o período medieval ele possui. Qual é o charme que eu quero falar? Quando você fala de castelos, de criaturas mágicas, de elementos fantásticos, isso meio que enche os olhos de quem pelo menos ouve, lê, vê num livro, ou tá lendo ali um cenário de RPG, ou até mesmo você tá jogando numa mesa e ouve esse tipo de coisa, você meio que se empolga. O Cleaver tá meio travado, eu acho, não tá? Ou Tô não? bem aqui. Não. Tem alguma Eu coisa pensei que tinha travado. Tava a tremer. tremendo. Sim, onde é que eu tava? Desculpa.
Tava falando do Me charme, dos perdi. castelos e coisa que Sim, já exato. faz tempo realmente que, assim, esse período ele encanta, principalmente nessa coisa romântica e fantástica, né? Você vê a Disney recorreu muito para isso de castelos e princesas e você sempre que você quer contar uma história mais fantasiosa, ela a maioria das vezes ela acaba correndo para esse período também porque ele tem esse esse charme, eu acho que é a melhor palavra que você procurou mesmo. Tipo assim, ele tem esse charme que faz com que as pessoas olhem para ele, inclusive, de um jeito que ele normalmente nem era. Porque quando você vai estudar a Idade Média, você vê que não era charmosa assim, né? Aquilo ali é Inclusive, uma. eu quero ressaltar, é justamente o que você ia falar. Porque, como eu disse, a Idade Média, como é conhecida como Idade das Trevas, foi um período que, principalmente para higiene, por exemplo, da humanidade, retrocedeu. Porque em Roma tinham banheiros públicos, as ruas eram limpas, as pessoas se vestiam bem. Na Idade Média, as pessoas faziam seus dejetos e jogavam pela janela quando chovia, no meio da rua. Então isso proliferou doenças e tudo mais. Até Arthur tá falando aqui de cavaleiros, Exato, honra e tudo mais, honra e exatamente. tal. Isso, então, mas isso é um pouco de abstração da realidade para a ficção em que a gente joga, porque a maioria dos cenários, pelo menos, eles não refletem essa realidade crua do período medieval, né? É uma adaptação mais romantizada, onde o filho do fazendeiro se torna cavaleiro e acaba virando o herói do reino. Isso aí tem relatos de algum ou outro que aconteceu, que veio a se tornar cavaleiro, mas era muito raro. Principalmente depois do século, lá para o final lá para o final dessa época, desse período, em que esse tipo de título ficava mais complicado de passar. Era um título mais nobre e eles não queriam espalhar cavaleiro por todo lugar, entendeu? Que era um título nobre que era para as famílias nobres, exatamente. Bom, um outro ponto que eu considero uma vantagem nos sistemas, nos cenários de fantasia, é que existem alguns tipos de fantasia. E eles são bem diferentes um do outro. Apesar deles possuírem os mesmos elementos, mas eles acentuam determinadas características que o tornam um diferente do outro, né? Nós temos a fantasia, a alta fantasia, a baixa fantasia e a fantasia sombria. E por que isso eu vejo como uma vantagem? Porque são opções que o jogador ou o mestre pode ter para escolher um ali que agrada mais, certo? A alta fantasia, ele é um cenário onde a magia ela é abundante e acessível. As pessoas conhecem o que é magia, a magia está no convívio da sociedade e eles acham aquilo normal, né? A baixa fantasia já a sociedade, ou melhor, a magia ela é restrita, ela é resguardada para algumas pessoas, né? E nem todos sabem o que é a magia ou já viram sequer uma demonstração mágica e etc. E a fantasia sombria, por exemplo, é um cenário onde os elementos principais são o terror, também a questão voltando-se para a questão da magia, muitos cenários de Dark Fantasy utilizam a magia como algo ruim para o mundo. Ela é perversa, a magia é perigosa. E pouquíssimos usuários têm a coragem de utilizá-la, entendeu? É por aí. Então, com esses três, eu estou citando três, mas tem bem mais. Estou citando os principais tipos, né? Um exemplo de cada uma, por exemplo, eu considero Forgotten Realms um cenário de alta magia, porque ela é, de certa forma, abundante no cenário. Um cenário de baixa magia, isso tem controvérsias, mas eu considero Senhor dos Anéis um cenário de baixa magia, apesar de ter controvérsias. Tem pessoas que acham que é de alta magia, mas eu considero como baixa magia, até porque só existem 5 magos conhecidos, então a magia é muito restrita. E de Dark Fantasy, eu conheço Shadow of the Demon Lord,
é um cenário de Dark Fantasy. Dragon Age é um cenário de Dark Fantasy. Eu não sei se tem algum mais. The Witch eu acho que talvez considere Dark Fantasy. Mas eu não conheço nenhum outro que tenha uma amplitude como os outros dois antes citados. Bom, deixa eu ver aqui mais um ponto. Certo. Um outro ponto também, uma outra vantagem, é que os mundos medievais eles têm uma fácil. Você pode utilizar a tecnologia do nosso mundo e adaptá-la para um mundo fantástico medieval. E você pode fazer essa adaptação de uma forma relativamente fácil através de magia. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você não, na época medieval fantástica, as pessoas não têm acesso a um celular, por exemplo. Né? Nós temos no nosso mundo aqui, o celular é um item comum. Mas você pode colocar no seu cenário um item, uma concha, por exemplo, mágica, que você consegue falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. E ter um canal aberto de comunicação. E essa concha é um objeto mágico, que faz justamente isso. Então você utilizou uma adaptação de uma tecnologia do nosso mundo, aplicando uma magia num objeto qualquer que você queira, que faça, às vezes, de um celular. É praticamente um celular. Então você consegue fazer essa adaptação de forma fácil. É uma vantagem. E agora o ponto mais controverso das minhas considerações aqui, eu digo controverso porque existe uma certa divergência entre o que eu penso e o que os meninos pensam, a gente até debateu isso mais cedo hoje, que é em relação à narrativa desse tipo de cenário. Eu considero que a narrativa de um cenário de fantasia, ela é média para fácil, certo? E eu vou aqui explicar para vocês o porquê que eu acho que isso é uma vantagem e não uma desvantagem, como os meninos acreditam e como eles vão explanar ao final da minha explicação aqui, tá? O que é que acontece? Comparando os cenários, né, que a gente está vendo aqui, o de fantasia medieval, o sci-fi futurista e o moderno, o de medieval ele tem uma facilidade, o mestre especificamente, ele possui uma facilidade de narrar os elementos cenográficos desse cenário, porque são coisas, né, existem coisas nesse cenário, como por exemplo uma carroça, uma espada, um castelo, uma torre. Narrar esses tipos de lugares não precisam de muitos detalhes. É claro que quando você vai detalhar, quando você vai explicar a cena, você vai colocar detalhes. Mas se você disser que ali existe uma torre, ao redor dela existe limo, é um lugar sujo, tá de noite, tá escuro, mas no topo da torre tem uma janela com uma luz fraca, você consegue observar aquele objeto. Você sabe o que é uma torre. Diferente de você, por exemplo, explicar, como eu estava dizendo mais cedo aos meninos, o que é um acelerador de partículas de pósitron que faz uma nave viajar acima da velocidade da luz. Você fala, beleza, é um motor, é um acelerador de partículas, você não tem ideia do que é um acelerador de partículas. Praticamente ninguém nunca viu um na vida. E para que você explique aquilo para o jogador, você vai demorar um pouco mais explicando quais são as nuances daquele objeto e explicando, logicamente, a sua composição, né, como você vê aquela coisa e o que ela faz. Porque quando você se depara com aquilo pela primeira vez, você não sabe direito o que é que faz. É diferente de você dizer o que é uma torre, o que é uma espada, o que é um escudo. São coisas que geralmente as pessoas sabem o que é. É uma forma um pouco mais simples de passar para as pessoas que estão jogando os elementos que estão compostos na cena. Bom, dito isso, as desvantagens agora. Bom, as desvantagens é que, por ser um cenário em que tem como base um período histórico que nós vivemos, as pessoas que vão decidir narrar nesse tipo de cenário, elas têm que ter um conhecimento prévio de como era mais ou menos o período medieval.
até para passar um pouco mais de credibilidade e saber quais são as diferenças do período medieval em que nós vivemos para um período medieval fictício de fantasia em que você está narrando. Tá? Então isso aí é uma desvantagem, você vai ter que ter essa noção. Outra desvantagem é que o narrador ele vai ter que ler o cenário, né, que você está narrando. Se você decidir narrar Tormenta, você vai ter que ler o cenário de Arton e ter esse arcabouço, né, de informações que o cenário lhe propõe. Então você vai ter que ler isso aí, ler e decorar, né, saber o que é que se passa no cenário para você criar as aventuras. E uma outra desvantagem é que não existe tecnologia, logicamente, no mundo de fantasia, como eu havia dito. Isso dificulta um pouco a vida dos personagens, principalmente quando eles querem ir de um lugar para outro. A locomoção num cenário de fantasia é muito restrita e lenta. A não ser que você utilize a magia para isso, como portais, vórtices, etc. Então, assim, os personagens sofrem muito pela falta de tecnologia, pela falta de como resolver as coisas, porque eles não têm material, não têm absolutamente nada para poder resolver aquela situação, a não ser a coragem, a cara e a coragem. Entendeu? Então, essas são, eu vejo como as desvantagens desse cenário. E aqui eu encerro. Pronto. De boas. Eu queria falar umas coisinhas. Teve uma coisa que tu falou que me lembrou e eu fiquei querendo comentar. A Idade Média, essa fantasia medieval, ela carrega uns ícones da Idade Média. E a gente vê esses ícones repetidos às vezes e nem se para se aperceber deles. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que me veio à cabeça enquanto o Gustavo estava falando e eu anotei aqui para poder falar. Que é o seguinte, quando você vê Senhor dos Anéis, você vê a galera andando no filme, né? Você vê, mas tá tendo no livro também. Você vê a galera andando num terreno e de repente eles veem a cabeça de uma estátua caída no meio do mato com a vegetação já comendo ela e tal, certo? E aí aquilo é uma relíquia de um tempo antigo. É uma obra titânica, que é a cabeça de uma estátua gigantesca, ou como aqueles dois reis que ficam com a mão estendida para frente, que guardam o rio lá, que os caras passam de barco, que é gigantesco também as estátuas. E se você for olhar, isso era a Idade Média, porque você tinha a Grécia e Roma que tinham construído colossos arquitetônicos, aquedutos gigantescos que carregavam água a quilômetros de distância. E o povo, mesmo os caras sábios na época da Idade Média, eles não sabiam como fazer aquilo. Então era como se fossem relíquias de um mundo esquecido, uma coisa que ficou lá para trás e que ninguém se lembra mais como se faz. Então você vê esses ícones replicados sem uma conexão direta, mas que quando você percebe, você vê que tudo está inspirado uma coisa na outra. Quanto às vantagens, eu acho que eu só queria aumentar uma coisa que o Gustavo falou. Os mundos de fantasia medieval têm uma coisa que costura eles todos. Eu não sei se ficou muito claro quando o Gustavo falou, mas ele falou isso. Uma coisa que costura esses mundos todos é a magia. Seja um mundo de alta magia ou baixa magia, a magia é uma coisa que permeia esses mundos todos. E a magia é uma excelente vantagem para você fazer uma aventura. Por quê? Porque é uma desculpa perfeita, onde ninguém pode contestar. Simplesmente você diz que é mágico e acabou. Tipo, você diz assim, bicho, tem uma cidade flutuante. Aí o pessoal faz, mas como ela flutua? Você faz, magia. Eu não preciso explicar ciência, eu não preciso explicar motor, eu não preciso explicar nada. Simplesmente você diz que é magia e está resolvido. Enquanto que em outros cenários, isso é mais difícil de ser engolido, não é? Que não exista, mas assim, é mais difícil de ser engolido. Então, é uma vantagem que ela vai além dessa parte de tecnologia, assim. Não, eu quero emular uma tecnologia na Idade Média. A gente não tem tecnologia para manter uma cidade flutuando, mas o cara pode botar uma cidade flutuando e dizer que é magia e tudo bem, tá ligado? Já, por exemplo, se você pega
Vingadores, que é um cenário, uma coisa super-herói de hoje. Os caras querem fazer um barco lá que voa, um aeroporto-aviões, eles têm que dar uma desculpa. A desculpa pode até ser baboseira Tecnobubble, mas que eles têm que dar uma desculpa, eles têm que dizer que o reator Arc inventado por fulano faz não sei o que, com não sei o que lá, que faz isso e o bicho voa. Então, tipo assim, na fantasia medieval você praticamente não precisa disso, simplesmente tá lá. Ou pode estar lá porque vem de uma época que você não consegue fazer mais, mas que faziam, como, por exemplo, a muralha de Game of Thrones, ou algumas coisas mágicas dos elfos, ou Minas Moria, ou coisa do tipo, que ninguém pode mais reproduzir, mas que está lá e existe. Né? Então, isso, assim, é uma vantagem gigantesca, certo? Quanto a essa parte que o Gustavo falou da gente contestar, eu acho que o que há é uma falta de entendimento entre uma coisa e outra. Porque, por exemplo, quando você fala da torre que você está descrevendo, você está descrevendo uma coisa que todo mundo vê. E se você for para sci-fi, por exemplo que você deu, você tem um alojamento de uma nave que é um quarto. E se você for descrever um alojamento, qualquer pessoa também vai entender. Então, não é esse, a torre não é o problema. Quando você comparou o motor, por exemplo, você teria que comparar esse motor com um portal dimensional. Qual é a referência de portal dimensional que existe no mundo fantasia de medieval real? Zero. Então, tipo, aí você vai ter que arrumar um jeito de escrever. Então, o teu jeito de escrever o portal, ou o teu estudo, ou as tuas referências vão ter que ser tantas quantas a da ficção científica. Então, a coisa que a gente falou que eu acho que existe uma desvantagem em fantasia medieval é que, para você ir para a fantasia medieval, você vai ter que estudar ela, você vai ter que analisar bastante ela, e você vai ter que descrever muitas coisas dela, para que as pessoas entendam o que são essas coisas, porque nem todo mundo tem a referência das coisas que você vai falar. Só isso. A gente tem, porque a gente está acostumado, a gente assiste os mesmos filmes, a gente vê as mesmas coisas, e a gente tem um monte de referência da gente já intrincado dentro da gente. Mas você pega uma pessoa que nunca jogou, e você vira para ela e faz, não, porque você vê um kobold, ela olha para você e faz, e o que diabos é um kobold? E aí tu pensa, tu nunca pensou em descrever um kobold para um amigo teu que joga RPG contigo, porque ele sabe o que é um kobold. Aí tu pode até pegar uma foto e mostrar, mas assim, na tua cabeça tu nem parou para pensar que aquilo poderia ser algo que aquela pessoa não consegue conceber, porque para ela aquele mundo não existe. Então, essa é que é mais ou menos a questão, certo? Então, é uma desvantagem no sentido, eu acho que é uma desvantagem no sentido de que, se você quer enveredar, você é um mestre, nunca narrou fantasia medieval, você mexe agora, e você quer enveredar pela fantasia medieval, você vai ter que saber que você vai ter que estudar aquele mundo e as coisas que permeiam aquele mundo, para que você possa transcrever elas para as outras pessoas. Diferente, por exemplo, de quando as pessoas vivem naquele mundo que é o caso que eu vou falar agora. Mas eu vou deixar ele falar antes de eu falar, se ele quiser falar alguma coisa. Não. Eu vou aceitar a sugestão do Arthur. Como a gente compartilha muito do pensamento, eu vou deixar só com a sua de boa, explicação. Então eu vou começar a falar do meu. Uma outra opção que você pode se deparar quando você for narrar, seja pela primeira vez nesse cenário, ou seja pela primeira vez mesmo, digamos que você escolha jogar um jogo, um cenário moderno. Primeiro de tudo, vamos entender quais são primeiro os cenários mais comuns que a gente tem para esse nosso moderno. Eu não vou dizer todos, porque existe uma infinidade de cenários de sistemas para todas essas coisas, então não é bem o caso aqui. Mas vamos ver, por exemplo, os que eu mais vi ou que eu mais vejo por aí jogando. Você tem Rastro chamado de Cthulhu, que ele se passa num tempo ou um pouco antes, 1920, 1910, certo? Ou agora mesmo, dependendo do jogo que você for jogar, 2000, 2020, seja lá, certo? Você tem o Mundo das Trevas em si, que sempre foi um cenário que foi inspirado no mundo do jeito que ele é, no mundo de hoje. Você tem Mutantes Malfeitores e outros jogos de super-heróis que também pegam o nosso mundo e convergem ele para esse mundo fantasioso, né? E aí você entra qualquer cenário desse DC, Marvel e coisa do tipo. Tem usando o Dragon Age, você tem o Modern Age, que é uma adaptação do sistema Age System para esse tempo moderno também. Eles usam um quadrinho chamado O Mundo de Lazarus,
que é até interessante o quadrinho. Tem o D20 Modern e tem uma série de outros sistemas e cenários. Talvez o mais famoso, pelo menos na minha opinião, o mais famoso tenha sido o Vampiro mesmo, o Mundo das Trevas em si. Porque o Mundo das Trevas entrou aqui muito forte com o Vampiro e o Lobisomem. O Mago menos, mas assim, o Vampiro e o Lobisomem foram muito fortes. Eu nunca fui num lugar onde o pessoal joga RPG e não tinha gente que jogava D&D, GURPS e Mundo das Trevas. Eu nunca fui. Em nenhum lugar que eu fui na minha vida, que eu conheci pessoas que jogavam RPG, pelo menos essas três coisas não tinha gente que jogava. Sempre tem. Tem gente que joga D&D, muita. Tem gente que joga GURPS, alguma quantidade. E tem muita gente que joga Mundo das Trevas. Alguns são mais fãs de lobisomem, outros são mais fãs de vampiro, mas sempre tem. Aí a gente vê o que é essa idade moderna, né? O que é esse tipo de jogo moderno? Isso vai desde a Revolução Industrial até os tempos atuais, talvez até um pouquinho para frente, porque se for muito para frente, a coisa começa a virar ficção científica, porque invariavelmente a gente recai no campo que Clive vai falar melhor. Você tem ali Revolução Industrial, você tem o Velho Oeste, você tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tudo o que acontece no meio dessas coisas. Todos esses períodos são períodos que a gente vai considerar como um mundo moderno. Por quê? Porque essas coisas elas estão muito próximas de nós aqui. A Idade Média para a gente só tem acesso a ela ou através de livros ou através de filmes assim fantasiosos. Hoje a gente consegue ter acesso a filmagens originais da Primeira e da Segunda Guerra. Ou fotografias, ou tem gente que tem história para contar de um avô, ou algo do tipo. Então, assim, ela está muito mais próxima de nós, certo? E foi muito mais documentada assim mesmo, certo? Escrito, vários livros, jornais que você tem acesso. Você já tinha, na Revolução Industrial, você já tinha jornal à torta e à direita para falar do dia a dia, certo? De Londres. Então, você tem acesso a uma quantidade de informação dessa época que você não tem na Idade Média. Na Idade Média, muita coisa é meio que recriada com base enfim, análise das coisas, ou um texto que é encontrado ali ou aqui, e uma fonte só, não tem 2, 3 fontes diferentes para você bater elas para ver o que é que dá. Então, tá mais nesse período aí. Tá? Quais são as vantagens que eu vejo com relação a você escolher um período moderno para você jogar? Depende muito do período que você escolhe. Então, eu vou pegar aqui uma coisa que ela está um pouco mais centrada se eu fosse narrar um jogo que ele se passa hoje, tá? No tempo de hoje mesmo. Se você voltar um pouquinho, talvez para ir para o começo da Revolução Industrial, algumas dessas não se encaixem tanto. Mas aí fica difícil, porque realmente há uma diferença de período. Então, uma vantagem que tem é muito mais fácil para os jogadores conseguirem entrar nesse mundo. É muito mais fácil você virar para um cara e dizer a ele que ele é um jornalista do que dizer a ele que ele é um mago necromante. Ele não sabe que é um mago necromante, mas ele sabe que é um jornalista. Se ele for vivo, ele viu um jornalista, nem que seja na televisão. Então, tipo, é muito mais fácil você colocar o cara num papel de algo que está mais próximo dele, é mais factível, é mais fácil dele saber o que é aquilo dali. Isso eu estou falando de regra geral. O cara nunca jogou, peguei ele, do nada. Sentei ele na minha cadeira e falei assim, meu irmão, tu vai ser um policial. Ele tem uma imagem do policial na cabeça dele, ele sabe mais ou menos o que o policial faz. Se eu chegar pra ele e dizer assim, tu vai ser um bárbaro, ele vai fazer, irmão, mas como é que os bárbaros fazem? E aí, é aquela parte que eu falei que demanda um pouco mais de explanação. Outra coisa, os mapas e as localidades, elas já existem, ou elas são facilmente referenciáveis com coisas que já existem. Vou dar os exemplos. Se eu escolher narrar aqui em Caruaru, vou narrar aqui em Caruaru. O mapa de Caruaru eu já tenho. Eu entro no Google Maps, tem um mapa de Caruaru inteiro. Já com um bairro, um nome de rua, a arquitetônica toda. Eu entro no coisinha do Google Maps, eu vejo os prédios tudinho. Eu consigo ir no centro e ver uma cena num lugar na minha cabeça, trazer de volta e representar ele igualzinho ao que estava ali, certo? E quem passou pelo centro vai conseguir rever essa cena do jeito que eu estou dizendo a pessoa, porque ela tem essa referência visual tridimensional que ela pode recorrer, que ela passa todo dia, que ela conhece. Então é fácil para ela
se sentir naquele ambiente, se sentir naquele lugar, muito mais fácil do que qualquer outra coisa, certo? Ou, por exemplo, a Gotham de Batman, ela é construída usando pedaços de algumas cidades. É uma ponte de uma cidade, é uma estrutura de outra, um bairro de uma outra, certo? A maior parte é feita de uma cidade feita de Detroit, e por aí vai. Quer dizer, você criar uma cidade moderna é muito fácil, porque é só você fazer essa mesma referência. Você não quer narrar numa cidade que existe. Mas você imaginou sua cidade. Não, minha cidade é o seguinte, ela parece Veneza, mas ela tem uma área dela que tem uns prédios bem fodão, assim, como se fosse Dubai. Aí, quer dizer, não existe essa cidade, certo? Eu tô travando, né? Não. Tá melhor agora? Tá melhor? Não, porque eu acho que é a minha internet aqui que tá travando, cara. Por isso que eu perguntei lá no chat, porque eu pensei que tava falando. Você tá travando aí, Clívia? Não. Tá não? não, então é só pra mim. Então, se você vê, se você pegar essa mesma referência e dizer para uma pessoa, não, bicho, ó, a cidade ela parece Veneza, a pessoa vai ter a imagem de Veneza ali, das ruas, dos canais e não sei o quê. E quando eu disser assim, mas tem uma parte dela que parece Dubai, a pessoa também vai ver aqueles prédios gigantes, todos cheios de vidro e não sei o que, fica mais lá. Então, tipo assim, o fato de ter essas referências visuais muito próximas facilita essa transição para um jogador entrar nesse mundo. E outra coisa, notícias e fatos reais podem ser usados por você. Então, tipo, se você sabe que houve um tremor de terra em Caruaru no ano tal, você pode incluir aquilo na sua história e vai ter um sabor diferente. Porque quando as pessoas que jogarem sabem que naquela época, naquele dia, teve um tremor de terra, quando elas tiverem o mesmo impacto, elas vão lembrar do negócio e vão dizer, puta, mas nessa hora eu tava assistindo não sei o quê. E meu personagem tava lutando contra não sei quem. Tá entendendo? Então, tipo assim, é muito vivo, muito próximo. Muito... se mistura de um jeito que você não consegue em outros lugares. Não tem como você tentar reproduzir isso nem em ficção científica, que é um futuro que não existe, nem numa fantasia medieval, porque você também não viveu lá. Então, não tem como. Enquanto que você consegue pegar eventos do mundo real e você transpor eles para aqui. Por exemplo, um exemplo bem interessante. Todo mundo aqui que estiver assistindo aqui, faz parte desse negócio aqui, exato, Arthur, viu o ataque às Torres Gêmeas, não é verdade? Todo mundo viu lá os aviões, todo mundo lembra aonde estava. Eu estava na cozinha da minha casa antiga, lá na Correia de Brito, na hora que eu vi a notícia no jornal de que o avião tinha se chocado com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, concorda? Agora, um sistema como o Vampiro, a Máscara Quinta Edição, pega esse evento e usa ele dentro do cenário deles. Então veja o quanto isso é interessante. Se eu pego o meu jogador e faço ele participar de algo que está ligado àquilo naquele evento, eu misturo a vida fantasiosa com a vida real do jogador. Eu faço um mashup que você não vai conseguir em nenhum outro lugar. E isso torna o mundo muito mais vivo. É um mundo que ele parece mais próximo de você. Ele não parece tão distante. Ele não parece tão fantasioso em alguns pontos, porque ele está muito próximo da sua realidade. É muito mais fácil para algumas pessoas se conectarem. Eu digo isso porque eu já vi isso acontecer. Eu até acho que eu já falei aqui na própria live, que eu narrava e minha esposa ela ficava assistindo eu narrar para os meninos e não conseguia se conectar. E uma vez eu fui narrar uma coisa de vampiro e ela se conectou na hora, porque ela disse, esse negócio aí eu consegui entender como é que é. Quando eu vi falando de dragão, de bola de fogo e cidade flutuante, não sei o que, ela ficava tipo, tá, vocês estão brincando daquele negócio dele ali. Mas no dia que eu disse assim, meu irmão, tu tá andando na rua, tu escuta o barulho de pneu cantando e escuta tiros e não sei o que, eu falei, pô, isso eu já ouvi, esse aí eu conheço, eu sei como é essa parada aí, tá ligado? Mas nem tudo são flores, né? Tipo, essas são as que eu considero as vantagens, mas tem um bocado de desvantagem também quando você escolhe um mundo moderno. Primeiro é o seguinte, você tem que lidar com o fato de que as pessoas têm acesso à tecnologia. Elas têm acesso à informação como nunca se teve antes.
Eu não vou entrar no mérito do sci-fi, porque aí é uma tecnologia que nunca se teve, nem se tem. E nem talvez nem se tenha. Então não tem como ter saber. Mas assim, pro passado, era muito fácil você criar um segredo para alguém. Vou dar um exemplo simples. Digamos que um jogador ele desperta no meio da noite e ele vê uma dríade vindo na direção dele. Ele vê talvez as pessoas não saibam o que é uma dríade. Ele vê tipo uma mulher, mas que o corpo dela está mesclado com plantas e ela é muito, muito bela, muito bonita, certo? Ela é uma criatura que é meio mulher, meio espírito da natureza. E ela está vindo na direção dele para ter uma conversa com ele. E ele diz, velho, ninguém vai acreditar que eu vi isso durante a noite, certo? Aí ele vai ver, tem uma conversa com essa mulher vai embora. E não deixa nenhum rastro dela. Quando no outro dia, ele diz a galera, meu irmão, eu veio uma drilha aqui e ela falou isso assim, assim, assim comigo. Os caras vão dizer, velho, isso é mentira. Não existe isso, certo? Assim, não é que não existe, mas tipo assim, isso não aconteceu. Tu fez foi dormir, cochilou e sonhou com isso, certo? Se é um jogador no tempo de hoje, ele pode dizer, meu tiro meu telefone tira uma foto. E aí você faz, fudeu. Porque ele pode tirar o telefone e tirar uma foto. E ele vai ter uma prova cabal. Aí você vai ter que começar a se preocupar com, pera ainda, tem que dar uma desculpa aqui para esse negócio funcionar, porque senão vai cagar tudo aqui. Aí vai dar errado esse negócio. Então tecnologia é uma problemática que o narrador ele precisa se preparar para ela. Ele precisa se cuidar, porque o jogador vai ter acesso a algumas coisas que... aí, claro, existem soluções, existem, claro. O narrador pode dizer que as criaturas sobrenaturais não são capturadas por essas coisas tecnológicas. Ou coisas tecnológicas dão problema na frente de criaturas sobrenaturais. Mas aí onde é que está? Tem um problema. Precisa se pensar nele. Antes que ele pegue você de calça curta. Ele vai pegar, se você não se cuidar. Outra coisa. As viagens modernas se tornaram rápidas e seguras. Quando você fala de fantasia medieval, se o cara tivesse uma doença, uma dor de barriga que ninguém sabia como tratar ali, alguém dizia, olha, para tratar esse negócio, tu tem que ir na próxima cidade, porque tem um curandeiro lá. Só a viagem de uma cidade para outra vai se fazer através de ermos, que pode ter saqueadores, que pode ter animais selvagens, você vai ter que dormir no meio do mato. Então, tipo assim, só a viagem já é uma parada extremamente... É uma aventura. Só a ida já é uma aventura. Enquanto que eu tô aqui e alguém diz assim, ó, bicho, tu vai ter que ir lá em Recife para resolver um negócio. Eu pego meu carro em menos de 1h30 eu tô lá. E meu irmão, na velocidade que eu vou, se aparecer alguém na minha frente, vai morrer eu e ele. Porque não tem como parar. Então, tipo assim, não tem como ter algumas dessas coisas que você pode usar em outro cenário como uma fantasia medieval, que é uma viagem longa, e por incrível que pareça, é um lugar que acontece também em sci-fi, porque é um mundo desconhecido, então acaba acontecendo um pouco disso também, dessas viagens longas e perigosas, que está indo para lugares que você desconhece, né? Quando você passa para o mundo moderno, isso é muito mais difícil. Outra coisa, você tem que ter atenção para que as coisas tenham coerência com a realidade. Então, você pode introduzir coisas sobrenaturais e mágicas, pode, mas as pessoas vão te cobrar como nunca cobrariam. Porque é mais difícil. Quer um exemplo? Vampiro. Os caras, você pensa assim, ó, vamos jogar com... Existem vampiros no mundo. E aí a outra pessoa vai virar e dizer assim, e como é que ninguém nunca fotografou essa porra? Como é que ninguém nunca filmou? Tá ligado? E aí começa a discussão, porque, tipo, você entra num âmbito onde é mais difícil justificar. Se você vai, por exemplo, na Idade Média, o lorde de uma cidade ser um vampiro, ok. Porque é muito difícil contestar, você tem questões mágicas, não sei o que, não sei o que lá. E por último, tudo que você fizer de mudança no mundo moderno, você tem que imaginar qual é o impacto que isso causa na sociedade. Você tem que imaginar você vai ter que parar para pensar em quais as consequências disso num mundo que é totalmente ligado. Porque a gente vive num mundo que tudo que se faz impacta nos outros mundos. Então, tipo, se vamos pensar, digamos que a gente está jogando, eu vou usar vampiro de novo, porque eu acho que é a coisa mais comum, e eu estou narrando ultimamente, fica mais fácil de usar referência. Mas, digamos que os caras estão jogando vampiro aqui no Brasil, e eles são fortes pra caramba, e eles tocaram o zaralho e começaram a esculhambar tudo e aparecer e quebrar a máscara. E tô nem aí, certo?
certo, eles podem tocar o zaralho aqui, mas hoje é um mundo globalizado. E, tipo, os Estados Unidos vão saber disso, a Inglaterra vai saber disso, a Itália vai saber disso, a China vai saber disso. Essa galera vai deixar isso barato? Essa galera vai deixar isso, tipo assim, não, deixa aí, pô, os caras tocam o zaralho ali no Brasil, mas eles não vão chegar aqui, não. Ou alguém vai olhar e vai dizer assim, rapaz, isso é uma ameaça tão grande quanto um ataque terrorista. Mete bomba nessa porra aí. Então, tipo assim, tudo que for feito tem que se pensar nas consequências do que está fazendo, do que vem adiante. Então, tem esses problemas. Aqui eu termino minha parte. Se Cleaver quiser falar, se o Gustavo quiser falar alguma coisa também. Posso Tu vai, Cleaver, Gustavo? quiser falar. Não, pode ficar à vontade, Cleaver. Eu vou aproveitar a fala de João para explicar uma coisa. Isso que ele falou, que você precisa imaginar quais são as consequências de determinados eventos e tal. Isso você está exercitando algo chamado a sua capacidade de abstração, certo? Que é mais ou menos como a sua habilidade de projetar cenários hipotéticos. São Tomás de Aquino explicou a abstração de uma forma um pouquinho mais diferente, mas nesse contexto seria isso, né? A explicação dele é ampla demais, né? Quando a gente vai aplicar, a gente tem que aplicar ela de forma mais precisa. E aí essa capacidade de abstração ela vai ser necessária já já. Vocês vão entender por quê. A ficção científica ela é um tipo de cenário muito rico, ela tem muitas possibilidades, né? E quando ela se dispõe na nossa frente, a gente observando ela direitinho, nós percebemos que ela tem algumas características. Por exemplo, a ficção científica trata de conceitos ficcionais e imaginativos, né? Você tem pouquíssima coisa da realidade ali. Esses conceitos, eles estão ali compreendidos ali entre algumas áreas, né? Eu listei elas aqui e se eu tentar falar sem ler, eu não vou conseguir lembrar de todos. Então eu vou dar uma lida aqui. Viagem espacial, viagem no tempo, universos paralelos, mudanças climáticas, governo ou política e vida extraterrestre. Então, é uma gama de assuntos meio extensa. Você pode estar pensando, por exemplo, que um filme feito Bright, que é da Netflix, é onde eles desenvolveram um cenário no futuro. Falar alguma coisa, João? Não, eu vi. Eles desenvolveram um cenário no futuro onde existem criaturas fantásticas, elfos, orcs e tal, no meio de uma sociedade moderna. Algumas pessoas podem ter comprado a ideia de que aquilo é ficção científica, mas na verdade não é. Aquilo é uma fantasia futurista. Porque Gustavo falou de fantasia medieval, mas existe uma fantasia moderna, talvez mais moderna do que futurista, mas ainda assim é uma fantasia. Eu colocaria aquilo mais em moderna, porque ele está muito próximo do que a gente vive, né? Eu não me lembro agora, faz um tempinho que eu assisti, eu não me lembro qual é a parte que teria uma tecnologia um pouco mais avançada agora. Eu acho que se for avançada é coisa discreta. É pouca coisa. Não é nada espetacular, não. Porque o bicho até é um policial, né? O orc é um policial, se eu não me engano, né? O orc e o humano. Se não me falha a memória, é o Will Smith. Os dois são policiais. Aí, quando você envolve a fantasia, nesse caso, num cenário de ficção científica, ele se descaracteriza. Porque ele tem, por cerne, né, a raiz dele é ser isento de fantasia. Ele tem que ter bases nessas estruturas que eu acabei de falar, né? São conceitos imaginativos e ficcionais relacionados ao futuro
ou a ciência e tecnologia. Então, quando você bota a fantasia no meio, tchau. Descaracterizou, não é mais ficção científica. Como vocês viram, ele pode ser de vários temas, mas todos eles têm em comum essas mesmas vantagens e desvantagens que eu vou citar aqui para vocês. Percebam. Toda ficção científica ela tem pontos de partida pré-estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? É quando você tem de onde iniciar a sua progressão. Se você está falando do futuro, você parte do presente. Então você tem o nível tecnológico atual. Basta você imaginar aonde isso vai nos levar. E aí muita gente vai dizer, mas nem tudo é ciência, tudo bem. Mas se você tem um cenário político, você vai observar aquele cenário político e você vai imaginar onde esse cenário político vai levar. Mudanças climáticas, a mesma coisa e por aí vai. Tudo que você tentar desenvolver a partir de uma estrutura pré-existente, você vai desenvolver considerando aquela estrutura base. Então você tem um ponto de partida. Aquilo ali já está predefinido. Quando você pensa em fazer um motor de viagem espacial, feito o Gustavo falou, você vai atrás de pesquisas científicas existentes hoje. E aí tem aquela turma ali que tem... não chega nem a ser algo já definido. Às vezes é uma teoria, às vezes é uma tese, às vezes é uma hipótese. Mas elas já estão lá no campo científico. Você pesquisa e vai ver onde é que aquilo vai dar. Eu posso dar 2 exemplos muito rápidos. É um motor chamado M-Drive, que ele trabalha com eletromagnetismo e promete fazer com que as pessoas se desloquem sem deixar nada para trás, né? Que é uma premissa até hoje da humanidade, que para você ir para frente, você joga algo para trás para poder ir para frente. E um outro exemplo é um negócio chamado comunicação quântica. Você tem 2 partículas quânticas que se comportam iguais, e aí você mexe uma aqui e a outra mexe igual. Certo? Se não me falha a memória, foram os chineses, levaram uma partícula para o espaço, deixaram outra aqui na Terra, e quando mexeram uma aqui, a outra mexeu lá, sem nenhum atraso. Né? Então, isso permite que você tenha uma comunicação sem atraso. Aquela história de você passar um rádio, que tinha Star Wars, passar um rádio, o outro recebia lá instantaneamente. Já comunicação quântica na veia. Já descobriram como é que faz. Mas Star Wars, eu tenho muita raiva de Star Wars, bicho. Porque o cara vê a imagem em 3D e o áudio fica cortando, velho. Eu não sei como é que os caras mandam a imagem em 3D e não conseguem mandar o áudio, velho. Sinceramente, eu não consigo capturar na minha cabeça como o diabo o cara manda a imagem 3D da figura e o áudio fica... Não pode. Tem banda pra 3D e não tem banda pro áudio. Cara, eles separam, eles usam essa tecnologia de clipe no 3D. Agora no áudio eles estão mandando de outro jeito, velho. É o rádio comum. Que é, inclusive, uma crítica que o pessoal faz aos filmes de Alien é justamente isso, que a comunicação é cortada, né, para isolar algumas pessoas da nave-mãe, mas não mandam uma mensagem de texto para a nave-mãe, tá ligado? Se você não conseguir falar por voz, acabou ali, não tem o que fazer. Quando você poderia descrever, que utiliza uma banda bem menor do que se fosse uma mensagem de áudio, mas ninguém faz isso. Quando você vai para uma ficção científica mais pé no chão, suspense, você vê a turma levando em consideração o tempo que a mensagem leva. Não vou explicar muita coisa, mas em determinados momentos na série, a guerra começa, termina, e ela já foi resolvida, e a informação de que a guerra começou ainda não chegou na Terra. Quando a Terra chegou, eles recebem uma mensagem e eles dizem: mas isso foi há quanto tempo? Foi uns 40 minutos atrás, a batalha já acabou. Quem ganhou, quem perdeu, a gente vai descobrir já quando chegar mais mensagem. Sem spoiler, daqui a pouco a gente descobre. Agora aí,
Daqui a pouco chega a mensagem de quem ganhou. Então, o fato é que você tem hoje uma estrutura científica que lhe dá suporte para você projetar um futuro. E aí você tem que fazer esse exercício de abstração e ir galgando degraus e calculando ali mais ou menos de uma forma imaginativa os impactos que essa evolução causa na sociedade ou na ciência, ou seja lá qual o aspecto que você está estudando da ficção científica. Às vezes você tem uma mescla, certo? Você vai trabalhar com viagem espacial e aí você tem que imaginar questões políticas de que quais governos estão em atividade, por que eles estão em atividade, como foi que aconteceu essa transição e no planeta onde eles vão encontrar, onde essas pessoas vão chegar, qual sistema político existe, como é que a sociedade funciona lá. Tudo isso são coisas que você vai ter que fazer e você vai ter total liberdade para criar, seguindo aí essa progressão de um ponto de partida que já existia. E a outra vantagem é exatamente essa. A total liberdade de você criar. Você cria o que você quiser com base naquilo que partiu. Eu posso fazer um exercício aqui com vocês. O mundo está passando por um processo de aquecimento global. A gente já, inclusive, jogou uma campanha a respeito disso. Esse aquecimento global ele tem um cálculo, né? Rodaram uma simulação no computador de que nós temos que resolver ele, se não me falha a memória, até 2060. Se a gente não resolver isso até 2060, tchau. Por mais que a gente tente, a humanidade não vai ter mais tempo hábil para reparar os danos que ela causou. Vamos lá. Se você tem essa hipótese, o computador já rodou esse cenário. Você foi lá na internet, feito eu fui, claro, 2, 3 anos atrás, acho que um pouquinho mais inclusive, foi quando eu fiz essa pesquisa. Né? Porque a campanha já rodou e já acabou. Então, tá feita a mensagem de expense. Tá igual a mensagem de expense, depois a gente descobre como foi. Então, a campanha já foi, já acabou, mas eu peguei isso, pesquisei, fui atrás dos resultados dessa simulação desse computador, e aí eu fui vendo marcos, ano a ano, o que era que ia acontecer de acordo com essa perspectiva, e projetei não a solução para consertar o mundo, mas como a humanidade reagiria a isso. Porque a humanidade, como a maioria dos seres vivos, busca a eternização da espécie. No nosso caso, biologicamente, somos preparados para nos reproduzir, porque o ambiente é muito hostil. Se fosse um ambiente mais ameno, nós mesmos, não conscientemente, mas teríamos nos programado para ter longevidade. Como seres que reagem dessa forma, até instintivamente, o nosso desenvolvimento age assim, então a tendência era que a gente corresse. E aí eu pensei, o pessoal começou a trabalhar em tecnologia para ganhar espaço. Certo? Para que isso funcionasse, o governo não poderia funcionar como funciona hoje. Teríamos que ter alterações no governo. E aí eu comecei a projetar essas alterações no governo e a gente foi vivendo essa história de uma forma muito bacana. Mas eu poderia ter feito outra coisa. Eu poderia ter feito um cenário onde as pessoas tivessem descoberto que isso ia acontecer, tivesse levado isso a sério, virasse todo mundo amante da natureza e a gente começasse a viver em uno com o planeta. Com tecnologias sustentáveis, sem abuso dos recursos naturais. E aí você tem total liberdade para criar o que você quiser. Você pode ir para um lado, para o outro, certo? Você tem um ponto de partida e aí o seu exercício de criatividade vai lhe levar para pontos diferentes e você escolhe qual ponto você quer seguir.
E aí, a terceira vantagem eu já citei. Você tem uma área de atuação extremamente ampla. Você pode pegar um único tema e trabalhar ele à exaustão. Ou você pode mesclar esses temas. E é praticamente um número infinito de possibilidades de campanhas que você pode gerar a partir daí. Agora a parte ruim. Depende da abstração. A abstração, meus amigos, dá trabalho. Dá trabalho. Porque se você associar ela ao próximo desafio, que é desenvolver cadeias, você vai entender o tamanho do problema. Imagine que nós vamos fazer uma mudança num cenário político global. Você vai ter que pegar pelo menos aí 10, 15 países e construir toda uma cadeia de eventos a respeito dos seus governos e de suas sociedades. Como foi que elas foram se modificando ao longo do tempo para você justificar o status quo da sua campanha. Então, você vai avançar 200, 300 anos, você vai ter que pensar 200, 300 anos de cada sociedade dessa, fazendo suas evoluções ou regressões, né? Porque às vezes a gente regride como sociedade, né? Os meninos, inclusive, falaram disso quando falaram do Império Romano. Então, nós temos esse vai e vem que tem que ser projetado por nós. Porque senão, lá na frente, quando a gente estiver jogando com o jogador vai olhar para a gente e vai dizer: mas e como foi que a Alemanha deixou isso acontecer? Porque a Alemanha não concorda com esse tipo de ideal. E aí você vai se ver: rapaz, não sei. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Entendeu? Você tem que ter... Só explicando, a Alemanha foi um exemplo, né? Aleatório. Mas você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente prepara as coisas que cercam nossa história. Né? Temos ali um ponto de origem e a gente prepara a partir daquele ponto de origem um conjunto de eventos e parte dali. Mas às vezes os jogadores, na sua linha de raciocínio, desenvolvem questionamentos que excedem esse limite. Como você partiu de um ponto histórico. Eles têm uma referência aqui atrás. Então, qualquer pergunta é cabível, do ponto de partida até o ponto onde a campanha começou. Então, a gente precisa ter isso estruturado. Não digo para você pensar no cenário do mundo inteiro, mas as coisas principais que podem ser relacionadas ao status quo do início da sua campanha, você tem que fazer toda a cadeia de eventos. E aí, essa cadeia de eventos, você vai ter uma cadeia de evento político, uma cadeia de evento social, uma cadeia de evento tecnológica. Porque se você observar cenários de cyberpunk, todos eles, a turma tem implante e tal, né? Coisas modernas para melhorar o corpo humano. Mas isso é pouco provável que seja factível. Nós só podemos ter implantes em outros sentidos. Né? Por exemplo, já temos hoje pessoas que disputam corrida, por exemplo, atletismo, né? E próteses que superam o desempenho do ser humano. Você com a prótese, você consegue correr mais rápido do que se fosse com suas pernas. Né? Isso aí, beleza. Mas é um sistema de mola, não é um sistema hidráulico e elétrico que vai lhe dar esse apoio. Certo? Aquele sistema hidráulico e elétrico que a gente viu em Elysium. Até aquilo ali se tornar factível, eu acho que leva algum tempo. Para ser economicamente viável, aí, ó, talvez a gente não tenha tempo de ver isso acontecer. Por fim, como isso é um exercício imaginativo? Cada um tem a sua imaginação. E se eu digo que tecnologias de implantes não vão ser tão comuns quanto a maioria das histórias de cyberpunk tentam nos vender, muita gente pode ser completamente oposta a essa minha ideia. Então a gente vai ter divergência de opiniões. E
os jogadores na mesa vão questionar as coisas, vão dizer, não, mas como é que avançaram tanto nesse ponto e não avançaram naquele outro? E tal. E aí esse tipo de divergência pode gerar um tumulto desnecessário. Então você vai ter que estar preparado para tentar contornar esse tipo de coisa. Às vezes até aceitar a decisão, a opinião dos jogadores. Eles vão opinar esse tipo de coisas e você vai ter que ser humilde para reconhecer se aquilo tem um fundamento. E se aquilo ali tiver um fundamento, aí você pode, de alguma forma, fazer um ajuste. Talvez não naquela história, porque você estruturou aquela história, mas normalmente quando a gente mestra num cenário, a gente tende a mestrar novas campanhas e ir aperfeiçoando. E aí, para um aperfeiçoamento futuro, você pode considerar aquela ideia. É massa. Inclusive, é o meu estilo preferido, né? A ficção científica. Mas dá trabalho. Né? Então, aceitem o trabalho e se divirtam. Tem umas coisas que eu queria... Na verdade, uma coisa, basicamente, que eu queria acrescentar nessa parada que tu falou, Cleaver. Eu vejo que tu colocou muito como se você criasse o cenário, que é o que você gosta e faz muito bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, existe um atalho para isso, que é você buscar uma ficção científica que já existe. Como, por exemplo, o próprio que ele citou, o The Expanse, que existe cenário e sistema e série que você pode fazer. Entretanto, isso mitiga alguma coisa, mas isso não cancela os problemas, porque ele recai no mesmo problema que eu falei lá, que Gustavo falou lá na Idade Média, que é o seguinte, tu vai ter que ler e se inteirar de tudo aquilo, porque em The Expanse você tem tudo que ele falou, um cenário político que se alterou completamente por causa da expansão espacial. Mas no sistema e no cenário, no cenário e nas séries, você vai entendendo por que esse cenário mudou, como ele mudou, ou seja, alguém parou para fazer isso que Cleaver está dizendo que fez, que faz nas coisas dele. Alguém ou alguém tiveram que parar para poder fazer isso. E dar uma base. Aí você pode dizer assim, então eu já vou pegar o que os caras fizeram. Beleza, mas se tu não estudar tudo que os caras fizeram, tu também não vai conseguir chegar para o jogador e explicar para ele. E aí, como é essa parada aqui? O cara vai dizer, não, mas como assim as Nações Unidas mandam em tudo agora? E os países? Como assim os caras deixaram de ter ordem neles? E aí tu vai ficar tipo, sei lá. Então não. Você vai recair no mesmo tipo de problema de um mundo de fantasia medieval, que é o seguinte, tu vai ter que ler ele, estudar ele, entender ele todo, saber como é que aquela tecnologia funciona, o que é que ela alterou, como é que aquele cenário político chegou ali, o que é que está acontecendo, para depois você partir a jogar com seus jogadores. Então tem esse atalho, ou seja, você vai escolher um lugar já existente, uma coisa, tipo, sei lá, Star Trek, ou acho que Stargate entra um pouco nisso aí, Cleaver, de ficção, porque entra, né? Viagem dimensional, tecnologia alienígena, o cara alienígena lá, então, Star Trek, Stargate, você pega o The Expanse, são cenários que Alien também é um pouco de sci-fi, o Alien mesmo, o Oitavo Passageiro, né? São cenários sci-fi que você, tipo assim, eles estão prontos, eles estão lá, eles estão prontos. Mas assim, você vai ter que se aprofundar ali, para você não ser raso, para você não ser... poder, é aquela velha história, poder todo mundo pode. Você pode sentar aqui hoje e começar a narrar sci-fi sem saber de nada, seus jogadores sabendo de nada e vai ficar aquela samba do crioulo doido, mas não se tiver. Não é essa a questão é, para você construir uma história legal e para você deixar os seus jogadores na imersão, você vai precisar conhecer ou ter esse trabalho que o Cleaver está falando. Construir esse teu mundo, construir ele com uma base. Pode até não ser a base, como o Cleaver falou muito bem, que o outro jogador acha. Tipo assim, eu faço minha análise aqui e eu vejo que a maior probabilidade é que a gente não tenha implantes num tempo hábil para que o cenário onde eu vou narrar, eles sejam possíveis. Então, eu não vou ter ele com um braço metálico lá de Altered Carbon ou de qualquer outra coisa. Mas o outro jogador pode dizer, não, bicho, mas eu acho que dá para ter isso aí. E aí você vai entrar naquele contexto que você vai ter que justificar o porquê você acha isso e acabou. Quanto mais embasado for o que você está fazendo,
mais difícil vai ser de haver esse tipo de quebra de imersão. Porque quanto mais você tiver justificativas para aquilo, como que ele falou, mas a Alemanha não ia fazer isso. O cara faz, mas veja, a Alemanha caiu mediante uma coisa que aconteceu assim, assim, assado, em tal época, e aí lascou tudo. E aí o cara faz, eita, tá mesmo, se a Alemanha não podia dizer nada, então lascou-se, não pode fazer nada. Então, tipo assim, esse preparo, ele vai ter que vir de um dos dois jeitos. Ou você vai ter que criar isso tudo e se preocupar com esses pequenos detalhes, ou você vai ter que procurar um lugar que ele já tem isso tudo criado e você vai ter que meio que estudar todas essas coisas, certo? Era isso que eu queria colocar. E tu, Gustavo? Eu não tenho nada a acrescentar não, Cleber. Graças a Deus terminamos a live bem próximo do horário. Muito longa, como sempre. Eu disse, a gente é prolixo. Não tem jeito não. Principalmente eu. Sou prolixo. Que a gente tava estimando aí que ia umas 3 horas de live. Era. Mas ainda bem que não foi, cara. Eu tô morto de cansado aqui, bicho. Acho que vocês perceberam. Hoje eu tava meio enrolado pra falar, velho. Minha cabeça não tá muito boa, não. Relaxa. Então, da vida. Vamos embora. Galera, eu agradeço a todo mundo que está aí assistindo e que acompanhou a gente e que assiste depois também. Vou fazer o papel de Gustavo, que toda vez ele é o cara das propagandas aí, mas ele está cansado. Acessem lá o canal, assinem o sininho, botem para ter lembrete, para ajudar a gente, divulguem, porque quanto mais gente a gente conseguir atingir para poder ajudar nessa parte de ensinar, de trocar ideia e tudo, a gente está aqui querendo, certo? Passar as coisas que a gente sabe, que a gente pesquisou e que, claro, a gente não é onisciente, não. A gente sempre está se melhorando, sempre está aprendendo uma coisa nova. Mas é sempre bom você saber, alguém que já passou por um problema, o que ele viu sobre aquilo. Mesmo que você não assimile, não use a mesma ideia, mas já é um ponto para você se amarrar e não errar nas coisas que ele já errou, pelo menos, ou coisas do tipo. Então, sigam a gente, acompanhem as redes aqui do Instagram para poder saber qualquer novidade. A gente está tendo mais vídeo agora, que são os vídeos de Cleaver, ele pode falar um pouquinho. Já sabe qual é o tema dessa semana, Cleaver? Saber eu sei, eu só não lembro. Minha memória não é muito boa. Mas... a gente divulga. Pronto, inclusive foi uma sugestão do Gustavo. Como é? Foi uma sugestão tua, Gustavo. Se tu lembrar... Foi uma sugestão minha? Porra, eu também. Hoje eu não vou lembrar, não. Não, mas é bom. Prestem atenção na rede social e do Instagram, que em algum momento a gente vai botar aí e divulguem pra galera, todo mundo, pra poder ver. Acompanhe os vídeos lá e deem sugestões, galera. Seja aqui na live, seja eu não sei se é pior. nos comentários. Eu não sei se Cleaver é pior do que eu. Cleaver sabe, mas não lembra. E eu tava aqui. Eu indiquei a ele. Nem indiquei. Eu me lembro que tu indicou, mas não me lembro qual foi o tema mesmo. Não me lembro. Mas beleza. Então, galera, boa noite. Um abraço a todos aí. Boa noite. Fiquem tranquilos, se cuidem aí. Um abraço. Valeu, um abraço.